Olá, pessoal! Estamos gravando essa aula sobre projeto de pesquisa, que é uma das etapas do TCC na Unip. Na Unip, o aluno tem a matéria projeto de TCC para posteriormente entregar o TCC, que é uma matéria diferente. Lá, a monografia tem em torno de 40 a 60 páginas, ou seja, é um TCC um tanto maior do que aquelas faculdades que cobram a modalidade artigo científico, e hoje a gente vai focar no projeto de pesquisa para a Unip, que foi feito bem de acordo com o manual dela. Então, vamos lá, estou compartilhando, vou clicar aqui em compartilhamento de tela, vamos lá. Compartilhar. Pronto. E aí, gente, a primeira coisa que eu indico para você que está fazendo um projeto de pesquisa, seja para a Unip, seja um projeto de mestrado, projeto de doutorado, que sempre os itens estejam em páginas diferentes. Ou seja, tema, página 1. Delimitação do tema, página 2, justificativa, outra página, mas focando na Unip. Aqui a gente tem a capa, né, da Universidade Paulista, Unip, que você coloca o seu nome. Eu coloquei o meu nome, Simone Alvarez Lima. Aqui o título provisório do futuro TCC, da futura monografia. Simone, por que é título provisório? Porque título pode mudar ao longo da elaboração do TCC. É muito comum isso acontecer. Afinal, como a pesquisa é viva, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, às vezes um ponto que você achou que era muito interessante falar na época do período do projeto, na hora H de fazer o TCC, você pode perceber, tem pouco material sobre esse assunto. Ou então, nossa, eu encontrei algo tão interessante sobre isso. Exemplo, surgiu um projeto de lei específico sobre citação por WhatsApp. Poxa, se surgiu um projeto de lei específico, né, para citação no WhatsApp, isso é uma coisa importante. E que se na época do projeto não existia, com certeza na época da monografia vai valer muito a pena trazer para o TCC. Por isso que eu coloco aqui como título provisório. Aqui, Limeira, São Paulo, né, o ano de 2023. Aqui vem a segunda etapa. Simone, quantas linhas eu pulo? Você pode no olhômetro mesmo, tá? Eu fui aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulei 7 linhas de espaço. Fonte 14, nome, título provisório do futuro TCC. Aí você vai colocar esse textinho aqui, projeto de pesquisa, de trabalho de conclusão apresentado, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Direito pela Universidade Paulista, Unip, Campus Limeira, e o nome do seu professor orientador. É muito importante destacar que na Unip é essencial ter o aceite do orientador quanto ao seu TCC. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se ele está aberto aqui o que eu quero. O regulamento da monografia, que na Unip eles pedem justamente que haja uma concordância prévia, né, do orientador. Então, é muito importante que você que está na época do projeto já procure se aproximar de determinado professor que vai te ajudar, pelo menos em teoria, no seu TCC. E aí você vai mandar um e-mail falando com ele. Aqui eu estou passando aqui só para a parte do e-mail que eu estou querendo. Ó, achei. Porque cada professor. Ah, Simone, eu mandei um e-mail para o meu professor. Ele recusou ser meu orientador. Ele não gosta de mim? Não necessariamente. Talvez ele só esteja com 10 alunos e ele não pode ter mais do que 10 alunos orientandos na Unip. No muito, ele pode até vir a ultrapassar esses 10 alunos, caso haja uma causa muito importante. Então, é possível sim, mas não é muito fácil disso acontecer. Então, perceba que a formalização da aceitação do professor é por meio de e-mail institucional à solicitação do aluno. Então, você não. Qual é a forma adequada de você chegar ao seu professor orientador? Não é pelo WhatsApp ou chamá-lo ao vivo. É essencial que
você envia um e-mail institucional para o orientador, ou daquele professor que você quer como orientador, a fim de que você não aceita me orientar no TCC com essa temática, eu pretendo falar sobre esse assunto. Então, ele vai aceitar, e aí, uma vez aceito o convite para ser seu orientador, a orientação fica formalizada, tá? Ou seja, é essencial enviar eh, essa mensagem de e-mail. E volta e meia a Unip pede para que o aluno envie mensagens para o orientador. Simone, o orientador não me responde de jeito nenhum. Isso pode acontecer? Pode. Sempre acontece? Não. Tem orientador que responde. Tem orientador que responde, traz dicas importantes, mas se o orientador não responder nada, pelo menos você tem que fazer a sua parte, que é enviar o seu TCC, o seu projeto para ele, enviar o encaminhamento o andamento do projeto. Minha sugestão: envie o projeto quando ele estiver praticamente pronto, porque o projeto, como a gente vai ver, não é complicado de fazer. Então, descendo, aí vem o sumário. Tá? Esse arquivo, pessoal, foi enviado pela própria Unip, tá, gente? Não fui eu que fiz. O Unip envia esse tipo de arquivo para o aluno e o aluno vai simplesmente adequar ao. Perdão. Simplesmente ele vai adequar ao seu TCC, ou seja, ele vai preenchendo. Por isso que eu não coloquei página aqui. Você vai colocar a página de acordo com as páginas do seu projeto. Identificação do projeto, coisa muito simples, tá? Coisa muito simples. Você vai colocar o seu nome, a sua matrícula, o seu semestre. Os alunos do sexto período podem se matricular na matéria projeto de pesquisa da Unip, pelo que eu vi. Vai colocar o nome do professor orientador que aceitou o convite para ser o orientador. Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Deixa eu ver se o áudiozinho tá aqui. Ah, tá. Deixa eu tirar aqui esse negócio do Bluetooth. Deixa eu ver. Ah, tá ouvindo bem. Ótimo, ótimo. Que o meu tava aqui no Bluetooth. Pronto, tira. E então vai colocar o nome do professor orientador e o título provisório da monografia. Simone, eu não sei fazer esta tabela. Não tem problema, porque você que está me ouvindo, né, assistindo a aula e quer que eu envie esse arquivo para você, eu posso te enviar esse arquivo sem problemas. Esse módulo, projeto de pesquisa, é um módulo gratuito da mentoria Arrase na elaboração do TCC. Então, se você tiver dificuldade de localizar no site da Unip esse arquivo, é só mandar uma mensagem nos comentários, né, desse vídeo aqui no YouTube, e eu vou te dar meu WhatsApp, você pode me adicionar, ou me adicione no meu Instagram, que é melhor ainda, @SimoneAlvarezTCC, que além de conhecer melhor o meu trabalho, fica mais discreto eu te mandar o meu WhatsApp no direct do que aqui nos comentários do YouTube. Vai que algum psicopata apaixonado, não, até parece, mas vai que, enfim. E aqui você vai colocar o nome do professor e o seu título provisório da monografia. Reparem que a Unip usa monografia, ela não usa artigo. Por isso que o número mínimo de páginas do TCC é 40, no máximo 60. 61 páginas pode? Não, tem que ser 60. Não pode ultrapassar isso o seu TCC da capa até o final. Aí vem a parte do tema. O que a Unip ensina? O tema é o assunto que será o objeto da monografia. Aí, isso aqui foi uma explicação minha que eu coloquei, tá? Você não precisa escrever muito, porque você pensa, nossa, tema, uma folha inteira. Então tem que escrever algo imenso aqui para ocupar uma página. Não, não precisa escrever algo imenso. Você só tem que colocar o tema em uma página. Vai sobrar muito espaço, Simone? Não tem problema, tá? Não tem problema, não se preocupe com isso. Eu estou fazendo aqui como se fosse o meu TCC, tá? Esse é a minha monografia, o meu projeto de monografia. E aí eu escolhi esse tema, porque foi um artigo científico que eu escrevi. Então eu tomei ele como base para preparar esse projeto de pesquisa aqui, como se fosse a minha futura monografia. Aqui você vai escolher o seu tema. Lembrem que o tema deve ser delimitado, ou seja, não deve colocar, por exemplo, o que não é o adequado como tema. Citação: violência doméstica, Conanda.
Eu estou falando isso com base nos meus 3 alunos da Unip. Agora, com base no meu projeto, também não seria adequado eu colocar demissão de empregados. Gente, demissão de empregados é um mundo, né? Pode ser demissão com justa causa, sem justa causa, demissão, o próprio empregado pediu demissão. Ou seja, o tema, apesar de ser mais, não está na parte da delimitação do tema, já na parte do tema, você deve trazer algo mais enxuto, que dê ao seu orientador a impressão de que o seu trabalho não está genérico demais, amplo demais, que há, desde já, o chamado recorte teórico. E aqui, por exemplo, o tema eu coloquei demissão de empregados com e sem justa causa em virtude do exercício da liberdade de expressão nas redes sociais. Simone, tem alguma forma de eu escolher tema para TCC? Aqui no YouTube tem um vídeo que eu postei, que foi uma aula gratuita do módulo também da RAS da elaboração do TCC, em que eu ensino você a escolher tema. Mas já adiantando, o tema deve ser algo com que você tenha facilidade de trabalhar. Exemplo, eu não escolheria caso eu fosse uma aluna e fosse fazer um TCC, como é o caso, né? Eu estou terminando a faculdade de História e eu já sou formada em Direito, mas eu fiz a faculdade de História porque quando eu trabalhava em uma faculdade, o professor podia fazer faculdade gratuitamente, até ser demitido e ter que voltar a trabalhar, não, voltar a passar a pagar a minha faculdade. Pois bem, na hora do tema de escolher o tema do TCC História, eu trouxe algo relacionado à minha bagagem, né? Por isso que a gente nunca deve pedir para alguém escolher o tema para a gente. Às vezes, quando o aluno me fala, Simone, você escolhe o tema para mim? É muito difícil, porque eu acho direito internacional, direito administrativo, constitucional facílimos para fazer TCC. Tanto que quando tem congresso, eu sempre escolho algo na área de direito constitucional. Só que essa não é necessariamente a bagagem do aluno. Às vezes ele tem uma experiência grande em algum escritório, na área civil, na área penal. E aí, essa experiência, esse contato maior com a matéria, faz com que ele tenha muito mais facilidade com direito civil, com direito penal. Por isso, em relação ao tema, ele deve ser algo que te agrade ou algo na sociedade, dentro do âmbito que você está estudando, que te incomode, algo que te irrite, sabe, no direito. Então, você vai escolher o tema com base em algo que você goste, em uma matéria que você tenha facilidade, pode ser relacionado a algo que te incomode na sociedade, exemplo, o racismo é algo que me incomoda. Algo que me incomoda muito foi nessa escolha do tema. Eu até vou postar esse vídeo no meu Instagram, é sobre escolha do tema, em virtude do porquê que eu escolhi esse tema para fazer um artigo. E como, no caso, eu fui demitida da faculdade onde eu trabalhava por causa de rede social, porque eu levei a minha mãe a um restaurante que entenderam inadequado, isso foi algo que me incomodou. E aí, a partir daí, eu comecei a escrever artigos sobre esse assunto. Uma maravilha, gente. Você tem que transformar qualquer problema em artigo científico. Eu também transformo em textão no Instagram, mas eu prefiro como artigo científico que dá publicação e aí a gente progride. Enfim, a escolha do tema, aqui na parte do tema, você não precisa se preocupar em escrever muito. Se você escrever 3 linhas, já está mais que suficiente, tá? O ideal é em torno de 2 linhas, tá? O tema. Eu coloquei assim: demissão de empregados com e sem justa causa, em virtude do exercício da liberdade de expressão nas redes sociais. Aí vamos à parte da delimitação do tema, tá? Delimitação do tema. Aqui você pode escrever um pouco mais, tá? Na delimitação, você vai dizer exatamente, você vai afunilar ainda mais o que você mencionou na parte do tema. Aí eu coloquei que os empregados não perdem seus direitos fundamentais quando são admitidos em uma empresa, em virtude da irrenunciabilidade dos direitos. Por isso, a monografia a ser preparada tem como delimitação temática demissões com e sem justa causa de empregados em virtude do empregador não gostar de determinada postagem feita relacionada com a vida pessoal do empregado. Eu sugiro, na delimitação do tema, você pode colocar sugestões, tá? São sugestões que eu estou dando para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu fiquei nessa dúvida, escrevi 2 folhas. O orientador tirou bastante coisa. Eu não exploro? Não, ele tirou, eu imaginei que ele poderia tirar.
Não, não precisa explorar muito não. O projeto, Raquel, é muito simples. Se assemelha à a matriz que é da Estácio, mas eles querem no formato projeto. O que deixa o aluno mais confuso no projeto é que dá essa impressão de que tem que escrever muito, mas não, ele tirou o que ele tirou, tira, tá? Algo que eu sempre falo com os alunos da mentoria, é sempre que o orientador oficial dá uma orientação, a minha orientação é: aceita, aceita a orientação dele, porque ele é que dá nota. Então eu tenho que te ensinar a fazer algo para entregar a ele, e aí ele vai poder dizer se o que está agradando, o que que pode tirar. E ele foi um bom orientador, Raquel está com um bom orientador, que pelo menos ele está sendo, digamos, atencioso, né, de responder. Aí, nesse caso, sugestões de delimitação do tema, tá? Se você se sentir perdido ou perdida na hora de delimitar, você vai pensar no seu tema. Aí você vai fazer essas perguntas para si: quando? Onde? Quem? Então vamos lá. Demissão de quem? De empregados, né? Eu poderia colocar demissão de empregado em virtude da utilização de rede social no Brasil a partir da Lei número 12.965 de 2014, foi o Marco Civil da Internet. Isso é só para você ter uma boa ideia, tá? Na hora de delimitar o tema. Não precisa escrever muito. Não precisa nem ter 2 parágrafos, pode ter um parágrafo razoável. Aqui na justificativa, você pode escrever mais. Aqui você já pode escrever mais. E nessa hora você não deve ser modesto, você tem que pensar no seu tema como se ele fosse resolver o problema da humanidade, tá. Você vai pensar: "Nossa, a minha monografia é a coisa mais importante do mundo, então vou explicar a importância do meu tema". Sim, é um tanto engraçado até você pensar assim: "Nossa, pretensão minha", mas na hora de você colocar a justificativa, coloque o seu lado pretensioso para fora. Se você não tem esse lado, sugiro isso como um exercício de autoestima. Ou seja, você vai explicar por que que o seu TCC é importante. Aí você pode fazer considerações do ponto de vista jurídico, social e econômico. Juridicamente, meu TCC é interessante para quê? Socialmente, por quê? Economicamente, por quê? E isso vale para muito curso de direito, né, no curso de direito foque na parte do ponto de vista jurídico, no curso de administração, por exemplo, você pode focar mais na área econômica, na área social, pensando em questões de marketing, por exemplo. E aí exemplo, se eu fosse falar sobre, vamos imaginar que o meu TCC é de administração, e aí eu quero falar sobre demissão de empregados por causa de uso de rede social e, no caso, a rede social em questão não é uma afronta à sociedade, não tem discurso de ódio, mas simplesmente tem um empregado, indo a um restaurante ou indo, que foi o meu caso, ou então indo para balada ou fazendo algo da sua vida privada e postou a vida dele ali no Instagram. Afinal de contas, gente, Instagram, nem todo mundo só vê aquilo ali como algo profissional, também vê o Instagram como para fins pessoais. Esse foi o objetivo inicial do Instagram, inclusive, a pessoa publicar fotos, né, guardar memórias. E aí, vamos imaginar que caso eu esteja fazendo um TCC em administração, eu queira falar sobre esse assunto, eu posso falar que esse TCC se justifica em virtude do marketing negativo que uma empresa produz quando se intromete indevidamente na vida do empregado. Seria uma justificativa social, que economicamente isso pode acabar se tornando inadequado ou não recomendável para as empresas, porque pode ensejar processos judiciais por danos morais ou por assédio moral em relação àquela empresa que demitiu. Então perceba que o ponto de vista, jurídico, social e econômico pode ser utilizado dentro dessas áreas do conhecimento que abrange ciências sociais. Pessoal, essa aula é para o curso, tá, de direito e outros cursos na área de ciências sociais, tá.
sempre enfoquem no curso que você faz. Se você está fazendo ciências contábeis, você coloca a sua justificativa mais rebuscada na área da economia, por exemplo. No direito, na área do direito. Precisa escrever quantas páginas para isso? No máximo 2, no máximo 2, tá? Não precisa nem chegar a 2, mas se você está muito inspirado e achou que o seu TCC realmente é o mais importante do universo, mete bronca, coloca 2 páginas, que no máximo que vai acontecer é o que aconteceu com o orientador da Raquel. Ele vai fazer cortes e você aceita os cortes. É só aceitar. Ele mandou apagar? Apaga, pronto. Só isso. Então vamos lá. A presente pesquisa se justifica pelo fato de que para muitas pessoas, os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, eh, devem ser respeitados pelo Estado, sem considerar que os mesmos também devem ser, né, observados pelos particulares. Tereré, do ponto de vista jurídico, vislumbra-se que determinadas empresas desrespeitam os direitos fundamentais de seus trabalhadores quando mantêm vigilância excessiva sobre as suas redes sociais, a ponto de chamar-lhes a atenção sobre os aspectos relacionados à vida privada. Só um minutinho, cuidado para não cair. Da privada, violando o direito à intimidade. Aí eu posso até complementar, já que é curso de direito, né? Então vamos complementar. Aí eu posso escrever assim. Assim. Vou mandar no teclado, peraí. Assim. Justifica-se o presente, a presente monografia. Do, não precisa repetir, do ponto de vista jurídico, que já tem aqui em cima. Assim, justifica-se a presente monografia, tendo em vista a possibilidade da conduta de vigilância excessiva da rede social do empregado poder configurar assédio moral e, consequentemente, acarretar processos judiciais pleiteando, nos quais o empregado pleiteia compensação por danos morais. Simone, por que você não usa a palavra indenização por danos morais? É porque quando eu estava fazendo pós-graduação em Direito Civil, em 2011, a professora falou o seguinte: quando a gente fala em indenização, a gente fala sobre tornar algo, né, repor algo que foi perdido, você indeniza. Só que o dano moral, você não tem como repor aquilo que de fato foi perdido, você compensa. Daí que o nome ideal para isso é a compensação por danos morais. Aí, eu comentei aqui, tendo em vista que os direitos fundamentais são irrenunciáveis, os seus titulares podem exercê-los desde que não cometam, em nome da liberdade de expressão, crimes ou discursos de ódio. Do ponto de vista econômico, a demissão com ou sem justa causa gera desemprego, que por sua vez acarreta diminuição no poder econômico dessa pessoa. No caso da demissão com justa causa, o empregado ainda fica estigmatizado e com maiores dificuldades de arranjar outro emprego. Sob o aspecto sociológico, a justificativa para a elaboração da monografia é norteada pelo fato de que o que antes poderia ser considerado como ultrapassagem do limite da curiosidade, atualmente é considerado assédio moral. E é especialmente se a conduta é reiterada. Apesar de Durkheim, aí se você mencionar algum livro, tá, você coloca o ano e página, tá? O ano e página. Entender que os fatos sociais se sobrepõem aos indivíduos devido à coercibilidade desses fatos, Weber, ano e página, compreende que os indivíduos, por meio de suas ações sociais, podem promover alterações na sociedade. Simone, obrigatoriamente tem que colocar citação? Não, não tem que colocar citação no seu projeto, tá? Você não tem que colocar citação. Você pode colocar, mas dessa forma bem discreta. Não vai colocar como, por exemplo, no TCC. No TCC você obrigatoriamente tem que colocar citações curtas, citações longas ao longo do seu trabalho, e aí sim você vai colocar a citação devidamente. No projeto não é necessário, eu coloquei.
Simone, tem uma página em branco, o que que eu faço? Vamos fazer essa página subir. Clicar no del. Pronto. Objetivos, tá? Lembra aquela que você estava com dúvida? Agora você vai ver direitinho antes do objetivo. Objetivos. Objetivo geral é só um. É sempre um, exclusivamente um. E sempre o objetivo precisa iniciar com um verbo no infinitivo. Aí você vai colocar explicar, analisar, apontar, diferenciar, dissertar, ou seja, o verbo sempre no infinitivo. Objetivo geral, apenas um. Lembrem que o título, né? Como já está no próprio arquivo da Unip, fica em 14, fonte Arial. Importante. Se você usou fonte Arial, todo o seu projeto tem que estar em fonte Arial. Se está Times Roman, todo ele tem que estar em Times Roman. O que não pode? Ter Arial e Times Roman ao mesmo tempo. O temido. Raquel, você vai ver que é muito tranquilo. Vai perder o temor agora. O objetivo geral, ele tem a ver diretamente com o título, tá? Aquele que quando o meu mentorado, ele sempre recebe um título sugestivo, um título e um sumário sugestivo para o TCC. Aí, o objetivo geral tem a ver com o título. Então, por exemplo, deixa eu beber uma aguinha aqui. Como essa aula vai ficar pública no YouTube, eu só não vou falar o título da Raquel, que é algo que eu coloco, que eu priorizo muito na mentoria Arrase, é que os meus mentorados sempre são sigilosos. Eu acho tão legal isso, esse ar de mistério que eu coloco nele. Eles podem me indicar à vontade, podem falar da mentoria para todo mundo. Eu é que não fico divulgando a Raquel. Raquel tem um monte, né? Poderia ser Raquel Sherazade, Raquel de Queiroz como minha mentorada, mas eu sempre guardo esse sigilo, por isso que eu não vou usar ela aqui como exemplo, já que a aula vai ficar pública. Mas, por exemplo, ela recebeu um título. E esse título tem a ver com o objetivo geral. Vocês vão sentir agora qual é o meu tema de TCC, né? Meu tema da minha futura monografia é falar sobre a demissão de empregados com ou sem justa causa em virtude de rede social. Pronto. Agora eu vou transformar isso em objetivo específico, colocando um verbo no infinitivo. E aí vamos lá. Analisar demissões de empregados em virtude de postagem de fotografia da vida cotidiana em redes sociais, sob o enfoque da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais. Simone, você falou muito mais bonito do que no seu título. Sim, não tem problema, porque ele não precisa ficar igual. Agora, vamos imaginar que eu estou com zero criatividade, só quero fazer certo, só quero fazer certo. Poderia muito bem falar, analisar o posicionamento dos tribunais nos casos de demissão com ou sem justa causa de empregados em virtude do uso de rede social. Bom, eu só tenho que pensar no meu tema e transformar em objetivo geral, que aí eu vou colocar um verbo no infinitivo, pronto, é só um objetivo geral, não tem mais nenhum, sempre um só. E os objetivos específicos. Aqui o que está em vermelho é uma explicação sobre como fazer, tá? Ele tem relação direta com os itens que eu te envio no pré-sumário. Quantos objetivos específicos você me sugere? Normalmente, tá? O objetivo específico, no mínimo, tem que ter 3. Mas como a Unip tem uma quantidade grande de páginas, você pode colocar até 6. Se o seu orientador mandar colocar 5, ok, obedeça a ele e coloque 5. Tanto que eu fiz aqui o meu objetivo específico com 5. Mas, Simone, obrigatoriamente tem que ser 6? Dificilmente, principalmente se você for meu aluno. Porque quem é meu aluno da mentoria Arrase recebe um pré-sumário sugestivo que nunca chega a 6 subitens. O que acontece é que, para a Unip, eu costumo fazer algo que eu não faço para Estácio. Para a Unip, eu coloco subitens. Ou seja, na Unip eu costumo colocar 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2. Por isso que você não precisa chegar a 6 objetivos específicos. Façam apenas 5 objetivos específicos, tá? Não precisa fazer 6.
quero fazer 6 porque eu sou teimoso. Tudo bem, faz 6. Se o professor orientador oficial pedir para tirar, apenas tire. Aqui no caso, os objetivos específicos, tá? Tem a ver com os itens que eu te envio no WhatsApp, tá? Ou seja, é como se cada objetivo específico fosse um capítulo da sua monografia. Ou seja, objetivo específico 1 tem a ver com o capítulo 1. Objetivo específico 2 tem a ver com o capítulo 2. Objetivo 3 tem a ver com o capítulo 3. 4 tem a ver com o capítulo 4. Simone, você subdividiu o meu 4 em 4.1 e 4.2. E agora? Agora você vai ter um objetivo 4, tá? Também relacionado com o seu capítulo 4. Procura condensar em um único objetivo, tá? Em uma única frase do objetivo específico, o que eu te sugiro no item 4.1, 4.2, tá? Deixa eu ver aqui a mensagem. Aqui. O que eu tenho que discorrer? Não tem que discorrer, não. Raquel, olha que maravilha. Olha que maravilha. Ó, vamos lá. Você vai ver. Na minha monografia, depois me diz se entendeu mesmo, tá? Se entendeu mesmo. Deixa eu ver, deixa eu mandar para você aqui. Ó, eu vou te mandar no WhatsApp, peraí, Raquel. Caso você não entenda, eu te mando no WhatsApp, pesquisar. Deixa eu pegar o seu sumário, o sumário que eu te enviei. Eu vou te dar um aqui como exemplo. Seu objetivo específico 1, por exemplo, você pode colocar o seguinte: objetivo específico 1, relacionar o princípio da celeridade processual com os princípios de justiça. Só isso, algo nesse sentido, tá? Aí você não precisa explicar nada, você só precisa colocar isso. Olha só, aqui com base no meu TCC, tá? Do meu tema. Apresentar como o direito à liberdade de expressão foi consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, finalizem com ponto e vírgula. Eu coloquei ponto final, mas é ponto e vírgula. Diferenciar as consequências da demissão de empregado por justa causa e sem justa causa. Analisar a demissões de empregados em virtude de postagem nas redes sociais. Explicar que demitir empregados em virtude da utilização em redes sociais pode ter uma ofensa à irrenunciabilidade, característica dos direitos fundamentais. E 5, dissertar sobre os aspectos relevantes trazidos em jurisprudências do TRT que englobem demissão em virtude de rede social. Exemplo, no seu caso, aqui no item 5, explicar quais os benefícios que o projeto de lei número tal pode trazer para as intimações por meio do WhatsApp. Raquel, não é mais simples do que você imaginava? Eu tô achando que você imaginava que você tinha que fazer um textão para cada um. É só isso. Coisa boba. Cadê? Aí, assim, o objetivo geral e o específico podem ficar na mesma página, tá? Porque é o capítulo, é os 5 objetivos, objetivo geral e específicos na mesma página. Então, por isso que eu coloquei essa explicação. Tem relação direta com os itens que eu te envio como pré-sumário sugestivo. Se faltar criatividade, pega no Google a chamada taxonomia de Bloom. O que é isso, Simone? É uma lista de verbos. Tem uma lista de verbos ali. Porque eu te sugiro não ficar repetindo o verbo. É muito comum, às vezes, o aluno colocar assim direto, analisar, explicar, explicar, explicar. É bom variar os verbos. Não usem os verbos estudar, compreender, entender e ensinar. Não usem eles, porque o objetivo não é o do aluno, é o do TCC. O objetivo do TCC não é estudar, o objetivo do aluno mas a gente não pode usar esses verbos, estudar, compreender, entender e ensinar. Com o conteúdo do professor. Mas esse tinha explicar, esse eu deixei mais sucinto. Ah, beleza, beleza. O conteúdo provisório você vai ver também. Vamos lá, vai ficar bem interessante. Você vai ver que é bem tranquilo. Não traga objetivos conceituais. Exemplo, conceituar intimação. Eles tentem evitar também, ou seja,
escrever de uma forma muito simplória. Por exemplo, o que seria escrever de forma simplória? Analisar a liberdade de expressão. Não, coloca de uma forma mais bonitinha. Apresentar como o direito à liberdade de expressão foi consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. Coloque mais bonitinho. No mínimo, do mínimo, do mínimo, coloque 3 objetivos específicos. Eu não recomendo isso muito para a Unip, porque o TCC de lá é grande. Na Estácio são, no máximo, é 30 páginas. Na Unip, o mínimo é 40. Então, sugiro não colocar só 3, tá? Só se você tiver com muita falta de criatividade, muito cansado, muito sem paciência, aí você coloca 3. Mas faz com carinho. É como eu oriento os meus alunos: quem faz com dedicação uma vez, não precisa fazer várias vezes, tendo que consertar várias vezes. O trabalho dedicado dá menos trabalho do que o trabalho que a gente faz de qualquer jeito, só que o qualquer jeito dá muito mais trabalho. Nossa Senhora, e como dá? Conteúdo provisório. É para você colocar o pré-sumário, tá? É para você colocar o pré-sumário. Então, conteúdo provisório, você não precisa falar muito sobre o assunto. Você não precisa falar. Você vai colocar o pré-sumário. Esse é o conteúdo provisório. Simone, eu tenho que escrever o meu TCC no conteúdo provisório, tá? Teoricamente, não precisa, porque você ainda não começou a monografia. Essa etapa do projeto é para o seu professor ver se você está adequado à linha de pesquisa dele, se ele realmente tem condições de te ajudar, porque pode ser que ao receber o seu projeto, o professor fale: olha, isso aqui não está muito na minha linha, tá? Você falou, exemplo, você falou que ia falar sobre direito civil, mas isso aqui é de processo civil. Então, como conteúdo provisório, você vai colocar o seu pré-sumário que eu te envio. Reparem que no meu pré-sumário, tá? Eu coloco 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, o 5 eu coloquei um item puro, mas uma coisa importante, só abra item 1.1 se houver 1.2, tá? Nunca abra 1.1 sozinho, ou seja, 1 tal. 1.1. Se tem 1.1, obrigatoriamente tem que ter o 1.2. Tem que ter 1.3? Não, mas o 1.2 é obrigatório se tiver 1.1. Simone, eu sou obrigado a abrir 1.1? Não, mas uma vez aberto, tem que ter o 1.2. Conclusão e referências, ou seja, aqui no caso, tá, o conteúdo provisório vai ser o seu pré-sumário sugestivo. Uma sugestão que eu vou fazer para vocês que estiverem assistindo essa aula, é como a Unip dá valor para o aluno que fica correndo atrás do orientador, com razão, né? Nesse caso, vale a pena mandar uma mensagem para ele, tirando essa dúvida, porque tem professor que pode pensar diferente. E vai que ele quer um conteúdo provisório que você realmente desenvolva o seu projeto, o que não é o mais adequado, mas vai que ele pensa assim: gente, nós temos que agradar o orientador, ele é que dá nota. Então você vai perguntar: professor, olha só, esse aqui é o meu conteúdo provisório. O senhor gostaria que eu desenvolvesse algum deles no meu projeto de pesquisa ou posso entregar assim? Sugiro perguntar isso. Que tem orientador que pode pensar de forma diferente e querer que você pelo menos desenvolva o item 1 ou um pouco de cada um. Tem essa possibilidade remota, mas vale a pena perguntar. Metodologia e técnica de pesquisa. Pessoal, vocês podem copiar o que eu coloquei aqui. Principalmente se você for mentorado meu. Por que principalmente? Primeiro, se não for mentorado meu, também pode copiar, tá? Pode copiar. Só que o mentorado meu sabe exatamente como aplicar o método dedutivo, que é o que eu mais utilizo. Eu também utilizo outros métodos, ensino outros métodos, mas o dedutivo, quando eu vejo que o aluno tem dificuldade, é o melhor de todos. Pense no dedutivo como um triângulo invertido, em que você vai falar sobre os aspectos gerais e vai afunilando até o aspecto bem específico do seu TCC. Se eu quero falar sobre demissão de empregados por causa de rede social, eu posso iniciar falando sobre o direito à liberdade de expressão, demissão pelo uso da liberdade de expressão, posicionamento dos tribunais para empregados que foram demitidos por causa de rede social.
Aí eu coloquei assim. Aí, Raquel, você pode até usar, copiar isso aqui basicamente, só que, claro, adaptando ao seu tema. Pessoal, você que vai copiar isso aqui, adaptem ao tema de vocês. Imagina, você está fazendo um pré-sumário sobre direito penal, violência doméstica, aí vem modalidade de demissão de empregado para falar sobre a vida pessoal. Não. Então, é só adaptar o seu tema. Eu coloquei assim. Trata-se de uma pesquisa realizada sob o método procedimental dedutivo, porque parte de uma análise dos aspectos gerais referentes às modalidades de demissão do empregado, para em seguida abordar demissões em virtude das publicações referentes à vida pessoal e, ao final, trazer discussão jurisprudencial a respeito de como os tribunais têm decidido quanto à demissão de empregado. Ou seja, perceba que, nesse caso, eu fui afunilando. Daí que eu fui de aspectos gerais para o específico. E aí você vai colocar que usou o método dedutivo. Quanto ao tipo de pesquisa, ela será bibliográfica e documental, devido ao embasamento em artigos científicos, livros, jurisprudência e o tratamento dos dados extraídos será feito de forma qualitativa, em virtude da primazia, né, da interpretação dos dados, ao invés de trazer uma abordagem gráfica, uma abordagem quantitativa. Ou seja, a abordagem quantitativa pode ser usada no direito? Até pode, mas aí fica a critério do aluno. Se a faculdade permite gráficos, diagramas, tabelas, na Estácio isso não é nem um pouco valorizado. E por isso que eu não fico dando muito não só na Estácio, em outras faculdades eles pedem para não colocar diagrama, gráfico. No caso da Unip, eu realmente eu não sei se eles têm essa aversão tão grande à parte quantitativa. Mas vamos combinar também, cá entre nós? A rara pessoa da área de ciência social vai morrer de amor por matemática. Mas se você morre de amor por matemática, pergunte ao orientador se pode colocar gráfico, diagrama, e aí você vai fazer uma pesquisa quantitativa, se quiser. Se for qualitativa, para quem é da área de ciências sociais, eu acho que é mais fácil. Pelo menos eu prefiro, eu fico longe de números. Aqui eu trouxe, tá, como observação, os outros métodos existentes. Temos aqui o dedutivo, o indutivo, hipotético, dedutivo, dialético e o fenomenológico. Eu vou explicar um pouco sobre cada um deles, caso você queira usar isso no seu projeto de pesquisa. O método dedutivo, como eu expliquei, é um triângulo invertido. O indutivo é um triângulo normal, tá? É um triângulo normal, porque ele parte de um aspecto específico para trazer uma generalidade, para falar dos aspectos gerais. Esse método indutivo, particularmente, eu acho excelente para duas coisas: para dar aula e para palestra. O indutivo, a meu ver, é o que eu mais gosto para isso. Para escrever artigo científico, eu adoro o dedutivo e de aspectos gerais para o específico. Para dar aula ou para dar palestra, o indutivo é bom porque ele traz um caso concreto, algo bem específico, um projeto de lei, e aí você vai explicar o que está por trás desse projeto de lei depois. Mas primeiro você traz a cereja do bolo, para depois você colocar a base do bolo. Não recomendo muito para TCC. Por quê? Porque psicologicamente isso aí pode causar no professor uma sensação de que o seu TCC está muito genérico, está amplo. Já que você começou pelo específico e foi abrindo para o geral, vai dar a impressão de genérico, um TCC amplo, genérico, muito sem recorte, quando na verdade ele até tem, só que tem no método dedutivo o recorte inicia primeiro. Pode dar essa impressão. A menos que você tenha bastante experiência, o aluno tenha bastante experiência com escrita científica, aí dá para fazer o indutivo sem muito risco. Ele é um bom método para palestra e eu recomendo bastante. O hipotético dedutivo é quando, além de você fazer o triângulo invertido, né, partindo de aspectos gerais para o específico, você tem uma hipótese em mente. Você parte da hipótese, você pode colocar isso na sua metodologia. É, foi utilizado o método hipotético dedutivo porque partiu-se da hipótese de que demitir empregados em virtude da utilização de rede social configura assédio moral.
tá? A hipótese, pessoal, não necessariamente precisa ser verdadeira, até porque ao longo da monografia você pode verificar que aquela hipótese que você levantou não é verdade. E aí não tem problema. Vamos imaginar que eu coloquei isso aqui no meu método. Trouxe o método hipotético dedutivo porque partiu-se da hipótese de que demissão de empregados configura assédio moral. E ao longo do meu TCC, eu descubro que, na verdade, não é assédio moral, apenas seria em casos de conduta reiterada em relação a uma pessoa específica. Isso é um exemplo aleatório, tá? E a minha hipótese, na verdade, não é concreta, e eu vou trabalhar agora falando sobre o porquê que a demissão por causa de rede social não é assédio moral, por exemplo. O dialético é quando você trabalha o seu TCC com base em posicionamentos antagônicos. Não é o caso do TCC da Raquel e nem dos meus outros alunos da Unip. Também não foi o caso do meu artigo sobre demissão de empregados. Eu não me lembro se eu já usei o método dialético em alguma. Eu devo ter usado, sim, em algum trabalho meu, mas é um método bacana, tanto para artigo quanto para palestra. O dialético pressupõe que você traga posições antagônicas. Ah, por que que eu não recomendo tanto para monografia? Para artigo científico, tá, que você vai publicar em revista, em congresso, é interessante. Para monografia, que vale nota, vale sua aprovação, eu não recomendo tanto, porque aí vão dizer o quê? Ah, faltou recorte, você não se posicionou. Então, o método dialético, ele pressupõe que você se posicione, mas você tem que fazer isso de uma forma bem clara para que o orientador não tenha dúvida de que você se posicionou, mas você trouxe posições antagônicas. No meu artigo, eu não foquei nessa parte antagônica, mas se eu tivesse focado nesse artigo que eu escrevi sobre demissão de empregados, né, por causa de rede social, o Weber tem um pensamento oposto ao do Emily Durkheim. O Emily Durkheim entende que a sociedade está acima do indivíduo e ela pressiona aquele indivíduo a agir de determinada maneira. Já o Weber tem um pensamento diferente, ele entende que é o indivíduo que vai modelando a sociedade por meio das ações sociais. E aí, nesse caso, se eu tivesse focado muito nessa diferença, eu poderia ter abordado o método dialético, porque o objetivo era trazer o posicionamento de um contra o posicionamento do outro, contudo que ao longo do levantamento de dados foi verificado que, de fato, o indivíduo vai mudando a sociedade com o tempo, inclusive o próprio Emile Durkheim pressupõe essa possibilidade quando ele fala que a consciência coletiva vai sendo alterada com o tempo. Mas, do que eu quero dizer de tudo isso? Que o método dialético pressupõe posições antagônicas, mas no seu TCC você deve mostrar para qual lado você está tombando mais, tá? O fenomenológico não cabe para TCC no curso de Direito, tá? No curso de Direito, Administração, Economia, não cabe. O fenomenológico ele é bom para física, matemática, engenharia. Ele explica o fenômeno sem interpretar muito, tá? Exemplo, eu poderia, esse celular aqui, né? Pelo método fenomenológico, eu vou descrever o celular. Celular Samsung A73, cor preta, não sei, 300 gramas, tá? Agora, se eu vou falar, esse é o método fenomenológico, permite envio de baixar aplicativo. Agora, se eu vou falar o seguinte, o celular Samsung A73 representa um avanço em relação ao A71, em virtude disso assim, tem maior agilidade, contudo, pressupõe-se que pode vir a melhorar por causa. Eu tô viajando na maionese, tá, gente? Eu tô falando só que dando maiores explicações sobre um celular. Eu não entendo dessa parte tecnológica. Pressupõe-se que a memória poderia ser maior, pois a todo momento o dono do celular precisa pagar mensagens, ainda assim
tem uma qualidade de voz muito boa, uma qualidade de imagem excelente, que ultrapassa os modelos da Apple. Ou seja, gente, você está trazendo o quê? Você já está trazendo explicações sobre como ele é, como ele poderia melhorar, o que é ruim, ou seja, o que você entende como ruim, você está ultrapassando a mera descrição do objeto. Então, fenomenológico, eu só coloquei aqui para você conhecer esse método, mas nunca vai caber na área de ciências sociais. É, quanto aos tipos de pesquisa, tá? Então, aqui, ó, método instrumental. Perdão, procedimental. Pessoal, método procedimental. Aqui no caso, tipo de pesquisa, tipo de pesquisa. Aí você vai colocar que tipo de pesquisa é. Geralmente, sempre vai ser bibliográfica e documental. A bibliográfica significa livro, artigo científico. Documental, relatório, jurisprudência, cartilhas, isso é documental. Aí você tem outras formas de pesquisa, que é a pesquisa histórica, quando você vai partir para uma parte histórica mais aprofundada, estudo comparado, quando você vai comparar, por exemplo, o Brasil com a China, estudo de caso e a pesquisa de campo, tá? São esses outros tipos. Tratamento de dados, aqui, ó. Tratamento de dados pode ser qualitativa, o tratamento qualitativo ou quantitativo. Uma redação desse tamanho é o suficiente. Eu ocupei a página inteira por causa da explicação. Execuibilidade. Aqui, cara, você tem que falar que você não tem mais o que fazer da vida, tá? Você não vai escrever aqui na execuibilidade. Eu não vou conseguir ter tempo de fazer o TCC porque eu tenho que trabalhar para pagar a faculdade. Eu não encontrei ainda meu velho rico da lancha. Ainda não ganhei o BBB para conseguir ficar sem ter mais o que fazer. Você não vai colocar nada disso, né, gente? Você vai colocar é, que você tem tempo para fazer o seu TCC e que você tem disponibilidade de materiais. Por que esse tema execuibilidade é interessante? Porque ele já quer o seu orientador, já quer que você faça uma pesquisa prévia sobre o seu TCC, para você não correr risco de escolher um tema que não tem nada sobre o assunto, ou algo tão novo, a ponto de você não saber trabalhar porque não tem nenhum livro sobre o tema, não tem nenhum artigo sobre o tema. E por isso ele quer que você verifique se você veja os aspectos de execução do seu TCC, se você tem tempo, se você tem material para isso. Aí eu coloquei essa redação que você pode usar. A futura pesquisa científica é execuível, tendo em vista que tenho acesso a livros, artigos referentes ao tema, consigo buscar jurisprudência, não haverá dificuldade de conteúdo no momento da elaboração da monografia, e ela será elaborada de acordo com o cronograma, tendo em vista o encaixe, né, na minha disponibilidade de tempo. Essa aqui vai a minha explicação. Essa explicação em vermelho foi dada pela Unip. A execuibilidade deve demonstrar que o discente tem condições de fazer a pesquisa e tem acesso aos recursos necessários. Deve citar a origem dos recursos materiais. Escrever. Aí você vai dizer, por isso que eu coloquei, qual a origem? Livro, artigo científico, jurisprudência. Tá bom. Aí depois a gente vem para a parte do cronograma. Isso aqui, gente, aí vai ser de acordo com o que você acha, tá, pessoal? Vai ser de acordo com o que você acha. Se a própria Unip mandou desse jeito, mantenha. Só mantenha e procure cumprir todos os prazos. Só isso. Se já vem assim, a minha sugestão é nem mexer, só procurar cumprir. Simone, eu tenho que fazer tabela? Não, a própria Unip te envia isso. Bibliografia preliminar. Simone, eu tenho que colocar esse monte de coisa? Com certeza não. Por que você colocou esse monte de coisa? Que eu quero te explicar como faz referência, né? Como faz referência de artigo científico e de livro e site.
Aqui, Raquel, eu vi o seu bibliografia preliminar, tá quase certo. Mas na parte relacionada aos sites de internet, faltou isso aqui, tá? Acesso em dia tal. Simone, eu não lembro do dia que eu usei a internet. Se você quer que eu tenha memória e lembre exatamente o dia que eu usei, que eu vi o site, coloca a data aproximada. Tá? Não precisa colocar a data exata. O que que eu recomendo para os alunos? Eu juro que eu já vi isso. Acesso em, isso eu já vi. A gente está em 2023, né? A monografia é para 2023. Aí o aluno vai e coloca que viu o site em 2021. Tá na cara que o aluno pegou e copiou aquela referência de algum site e colocou sem nem olhar a data. Então, nesse caso, tem alguns sites que você não vai conseguir achar o nome do autor. Normalmente, os sites, os artigos têm o nome do autor, mas tem uns que não. Exemplo, Conjur, Médicos Sem Fronteiras, Portal G1. Aqui, essa do âmbito jurídico. Quando você não conseguir acessar o nome do autor, lembrem que podem colocar como nome do autor o site, tá? O site. Eu coloquei âmbito jurídico, o título em negrito, disponível em tal, né? O link completo, acesso em data aproximada. Aqui, no caso, já são os livros que eu utilizei. Quando for primeira edição, vocês não coloquem 1.ed, tá? Edição a gente só coloca a partir da segunda edição. Quando for revista, o que fica em negrito é o título da revista. Quando for livro, o que fica em negrito é o título do livro. Deixa eu ver se tem alguma outra observação. Deixa eu voltar aqui. Travou. Destravou agora? Destravou? Ah, beleza, beleza. Ó, título do livro, tá? Os negritos. Quando for título de livro, tá? O que fica em negrito é o livro, é o título do livro. O que vem depois dos dois pontos fica sem negrito, porque isso é considerado como subtítulo. Em relação aqui, esse aqui é Introdução às Ciências Sociais. Você vê que está tudo em negrito, porque não tem dois pontos nesse caso. O próximo, Bezerra Júnior, Direito ao Esquecimento. Maravilha. Percebam o seguinte, nos livros, tá? A gente sempre coloca o último sobrenome do autor em maiúsculo e o restante seguindo. Quando o último sobrenome do autor for Júnior, Filho, Segundo ou Primeiro, tem gente lá, nome tem lá, Primeiro, Dom Pedro I, né? Enfim, mas quando for Júnior, Filho, Neto, Primeiro, Segundo, você sempre coloca o penúltimo sobrenome também, porque esses sobrenomes não significa sobrenome, é a linhagem da pessoa. Aí você vai colocar, por exemplo, Luiz Martins Holanda Bezerra Júnior, ou seja, o Bezerra Júnior vai tudo junto no início. Consultor jurídico, Costa Neuza Meireles. Aí, o que você não precisa separar site de livro, não tem essa necessidade. Mas o que é necessário? Que esteja em ordem alfabética. Ordem alfabética. O da Raquel acho que está direitinho nesse aspecto, ordem alfabética. O espaçamento entre linhas, tá? Disso aqui, de cada referência, é o simples. Você vai aqui em parágrafo. Vai, meu filho. Espaçamento entre linhas, simples. Nessa linha pulada, entre uma referência e outra, o espaçamento entre linhas é o duplo. É o duplo. Então, é muito importante que ela esteja assim direitinho e tudo em ordem alfabética. Pontos importantes, tá? Todo como é que se diz? O seu projeto tem que estar em alinhamento justificado, tá? Alinhamento justificado, para sempre ficar retinho. Para não ficar aquela letra torta, sabe? Típica do. Ó, vou mostrar para você o que seria o errado. Ó, tudo torto. Então você deve colocar o justificado para não ficar tortinho. A Unip traz umas considerações finais, tá? Vamos lá. Margens, tá? As margens.
3322, tá? Esse aqui, antiverso, você é a margem esquerda, superior, direita, 322. O que é isso? Você vai clicar aqui 2 vezes. No caso da Unip, eu precisei fazer isso em todas as páginas. Vamos lá. Você vai colocar 3322. 3322. Aí ele fala para que o seu parágrafo de primeira linha seja de 1,25 centímetros. Aqui, 1,25 centímetros. Não mexam nos títulos, não. Os títulos mantém, tá? Mantém. 1,25 centímetros. Alinhamento dos títulos e seções, tá? Alinhamento do texto justificado, como eu expliquei para vocês, para ficar retinho, e o título alinhado à esquerda. Como assim, Simone? Ó, isso aqui fica no alinhamento justificado, que já está. Esse aqui, você talvez nem precise mexer, porque automaticamente ele fica alinhado à esquerda, mas está alinhado à esquerda. Você viu que nem mudou. Alinhado à esquerda, ele já está alinhado à esquerda. Raquel, você tem alguma dúvida? E se quiser perguntar agora, pode perguntar. Se quiser perguntar no Zap, pode perguntar. Mas você conseguiu ver que o projeto é muito mais fácil do que parece? Ah, beleza, beleza. Agora, Raquel, não repare que eu vou fazer o meu merchan, já que a aula vai ficar gravada no YouTube. Pessoal, a Raquel e outros 3 alunos meus são Na verdade, sempre que chega alguém da Unip, eu sempre penso que é a Raquel que indicou. Porque ela chegou a mim no YouTube. E um aluno chegou por meio da Raquel. Aí a outra mentorada não chegou por meio dela, mas eu achei que era. Eu perguntei, foi você que foi a Raquel que te enviou? Não, não, eu te acompanho no YouTube também. Ah, tá, então. Ah, não, elas me acompanham no Insta. Então, gente, para que. Essa aqui é a aula que vai te ensinar a fazer o projeto de pesquisa. Caso você queira adquirir a mentoria de elaboração do TCC, e eu muito recomendo que você adquira a mentoria de elaboração do TCC, o que você vai ganhar com isso? Primeiro, você vai receber um pré-sumário feito por mim. E o pré-sumário feito por mim é bem recortado, ele tem problemática, não vai estar aquele TCC em formato manual. Lembrem que quanto mais certeiro o tiro, mais rápido o seu TCC fica pronto. Eu envio materiais para o aluno. A Raquel já recebeu bastante material. É, às vezes eu até em livraria penso nela, pá, mando para ela. Lembro da outra mentorada de violência doméstica, mando para ela também. Então você vai receber no seu WhatsApp materiais para preencher aquele pré-sumário que eu te sugeri. Simone, você vende TCC? Não, pessoal, não vendo o TCC. Raquel não está comprando o TCC comigo, ela está fazendo. Então, no caso, você vai simplesmente você vai usar as minhas técnicas, ela é composta por 5 aulas ao vivo que eu ensino a fazer. Aqui essa aula, no caso, a aula de projeto, que já vai ficar gravada. Depois tem a aula de desenvolvimento, como interligar o desenvolvimento com perfeição entre um item e outro, como fazer introdução e conclusão, elementos pré e pós-textuais. Eu te envio um modelo de TCC feito por mim, para que você tenha uma ideia de como fica a formatação. Todas as aulas ficam gravadas, mas as aulas da mentoria Arrase ficam no modo privado no YouTube, para que o aluno tenha acesso a ela, só apenas o aluno. E além de tudo isso, do envio, do pré-sumário, eu vou enviando ao longo de quando você for fazendo o TCC. A Raquel ainda não chegou nessa parte, mas ela vai chegar e aí ela vai ver que a mentoria trabalha bastante. Não tem limite de folhas pro projeto? Olha, limite não tem, mas não tem como fazer ele grande, entendeu? Porque como o projeto, ele na verdade, ele é assim, o meu tem 16 páginas. Como geralmente fica uma folha para cada item, tá? Uma folha para cada item, dificilmente você vai passar de 15 páginas. O meu só tá com 16 páginas por causa da propaganda, tá? Mas limite não tem. A única possibilidade de aumentar essa quantidade de páginas é se o orientador falar naquela parte do conteúdo provisório que ele quer, além do sumário, ele quer que você desenvolva o seu item 1, por exemplo.
É uma chance remota, mas vale a pena perguntar: "Professor, aqui está o meu projeto". Inclusive, Raquel, se você puder, uma sugestão que eu vou te dar, envia para ele o seu projeto antes do final do prazo. Se você conseguir terminar até o final de semana, me envia para eu corrigir, ver se tem alguma coisa para ajeitar, para ele dar a opinião dele, a segunda opinião dele, e saber se ele realmente não se ele quer que eu faça o conteúdo provisório, além do pré-sumário, que você desenvolva algum item. Eu acho meio difícil, mas vai que ele quer, né, então é melhor perguntar para ele. Aí o aluno também vai receber relatórios de erros de ABNT. Provavelmente, como a aula 2 eu compartilho a tela explicando como você faz a sua formatação, dificilmente você vai ter muito erro de ABNT, só precisa fazer certinho, de acordo com a aula 2. Lembrem que um TCC bem formatado é um caminho muito grande, é um caminho já bem percorrido rumo à aprovação. Os professores amam TCC bem formatado e é muito fácil de formatar. Eu envio no relatório antiplágio quantas vezes forem necessários. Se for necessário que eu envie, que eu passei no relatório antiplágio, deu um número baixo, maravilha, você já está liberado para postar. Se eu sentir que o número está alto, vai ser o 40%, eita, então vou te mandar recomendações, coisas para você fazer por e-mail, para reduzir o número do percentual antiplágio, e aí eu vou passar de novo. Aí apareceu lá 33%, ainda é possível melhorar mais. E aí eu passo no antiplágio quantas vezes for necessário. O atendimento é qualquer dia e qualquer hora, tá? Não se preocupe de me escrever de madrugada. Inclusive, eu trabalho muito de madrugada. Pode mandar mensagem para mim de madrugada, 7 da manhã, 8 da noite, 3 da manhã, que eu vou responder com certeza. Aqui nessa parte do curso EAD já não cabe para a Unip. Eu ouvi falar que a Unip não tem apresentação de TCC. Não sei se é verdade mesmo. Raquel, você já ouviu falar alguma coisa disso, que não tem mesmo apresentação de TCC? Porque o Wagner chegou a comentar comigo que não tinha essa apresentação. Deixa eu ver. Tem sim, 5 minutinhos, tá? É uma apresentação de 5 minutinhos. Ah, perfeito. Então tem uma apresentação de 5 minutinhos e beleza, tá? Caso queiram, tá? Caso você que está assistindo queira, eu não, talvez não seja tão necessário, mas caso você queira a mentoria da apresentação, eu também tenho a mentoria da apresentação no TCC, que ela é Raquel, eu vi no regulamento que a apresentação levava 45 minutos. Então, pessoal, você que tá da Unip, ô Tami, desculpa, gente, minha cachorra. Então, pessoal, você que é da Unip, se você vê no regulamento esse lance de 45 minutos de apresentação, fique tranquilo, que o pessoal está falando que tem 5 minutinhos apenas, não é algo tão grande. Quando eu vi 45 minutos, eu mesma caí para trás. Desse jeito, isso aí não é, sabe o que? Tese, sabatina, tá? Enfim. Ah, beleza. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Então, deixa eu salvar. Deixa eu voltar para a gravação. É, eu quero, eu quero salvar o vídeo. Então, pessoal, quem quiser adquirir a mentoria Arrase na elaboração do TCC, que eu super recomendo, é só realmente clicar no link aqui abaixo dessa aula, que eu vou deixar aqui na descrição. E aí, assim que você adquirir, eu já vou receber uma mensagem da própria Hotmart com o seu telefone e vou correr atrás de você, como eu corri atrás da Raquel. A Raquel comprou, não conhecia a Raquel. Aí, foi minha primeira mentorada do NIP, aí eu já escrevi para ela, oi, Raquel, tarará, sou eu, Simone. E assim a gente começou a nossa interação, eu correndo atrás de ti. Ou seja, enquanto na faculdade você tem que correr atrás do seu orientador, no meu caso, eu vou correr atrás de você. Deixa eu salvar, stop.